Olá pessoal, estamos aqui para a nossa 7ª aula da disciplina Direito Constitucional para o curso de Gestão Pública na Universidade Federal de Campina Grande. Dando continuidade ao que nós finalizamos na aula passada, na nossa 6ª aula, nós estávamos falando sobre processo legislativo. Vocês sabem o que é o processo legislativo? Poderiam me dizer o que é o processo legislativo? O processo legislativo é um conjunto de etapas e fases que tem como finalidade a produção de uma norma, né, que nós chamamos de lei, né, chamamos de lei, através de um projeto de lei tramitando uma casa legislativa, seja Câmara, seja Senado, Congresso Nacional, no caso o que está descrito na nossa Constituição, são regras gerais acerca do processo legislativo. E isso é reproduzido nas assembleias legislativas, também nas câmaras de vereadores, que tem como parâmetro a nossa Constituição Federal de 1988. Portanto, o que nós vamos ver aqui se aplica também, em certa medida, às outras, digamos, as outras esferas subnacionais, no caso, estados e municípios, tá ok? Então, precisamos ter em mente que o processo legislativo é fundamental na democracia para a produção de uma lei através de discussões, através da análise, através da verificação de sua constitucionalidade, da sua pertinência, da sua oportunidade política. Muitas vezes, uma determinada norma pode ser boa, mas não é oportuna politicamente. No processo de sanção desse projeto de lei, o gestor maior, que é o presidente da República, digamos, na União Federal, ele poderá vetar por falta de oportunidade política. Pode ser constitucional, pode ser muito boa a norma, mas não é oportuna naquele momento e ele pode vetar. Pode vetar no todo, pode vetar em parte, pode vetar alguns artigos, alguns incisos, alguns parágrafos, enfim. Ele tem essa possibilidade. Agora, desde que fundamente o seu veto. Esse veto vai ser reanalisado pelas casas legislativas e poderá ser derrubado, como tem acontecido, não é, ultimamente no nosso regime presidencialista. Isso é normal no presidencialismo. Portanto, nós hoje vamos fechar este conteúdo de processo legislativo. Na próxima aula, nós abordaremos o Poder Executivo, né? Finalizamos esta parte e aí vamos para a nossa segunda atividade. Então, a nossa segunda atividade ficará para o dia, deixa eu me marcar aqui, dia 26 de agosto é a nossa segunda atividade. A nossa terceira atividade será certamente no final de setembro, né? Vou ver a data ainda, então não se preocupem, dia 26 de agosto teremos a nossa segunda atividade, certo? Verificadora da nossa aprendizagem, tá ok? Então, hoje nós finalizamos o processo legislativo. Vou efetivamente projetar meu slide, ok? Então, como nós vimos, o processo legislativo é esse conjunto de etapas que tem como finalidade a produção de uma peça normativa, uma lei. Enquanto esta peça normativa não é aprovada, ela é chamada de projeto de lei. Muitas vezes nós costumamos ouvir pessoas chamando, não, a lei que tramita, não é a lei que tramita, a lei não tramita, quem tramita é o projeto de lei. Até se tornar lei tem um caminho, pode ser longo, pode ser mais curto, depende muito do contexto. Agora, como conjunto de etapas, nós temos algumas fases. A primeira fase seria a iniciativa. Quem pode propor um projeto de lei? Todos podem propor. Como somos um Estado democrático de direito, né, em tese, todos podem propor, efetivamente. Mas isso fica dito na própria Constituição Federal, é importante para sabermos com mais certeza, mais, digamos assim, mais tranquilidade, que a gente possa efetivamente saber
quais efetivamente são as possibilidades de iniciativa. Daí a aprovação, daí a execução, tá certo? Sanção, veto, promulgação da norma, publicação. Então, tem um momento inicial, que é quem propõe, tem um momento de tramitação deste projeto de lei, com as discussões nas comissões permanentes, comissões temporárias, né? Até o momento da execução, quando o projeto foi todo discutido, aprovado nas casas, com modificações ou sem modificações, o seu texto original, com a aprovação do texto base, depois os destaques, né, que são aqueles detalhes da norma, tudo isso previsto no regimento da casa. Em seguida, nós temos a execução a partir da sanção, do veto, a promulgação da norma e a publicação no Diário Oficial. A iniciativa pode ser do Poder Legislativo, logicamente. Afinal, a função típica, como nós vimos, do Poder Legislativo é produzir normas. É a função típica do Legislativo, de todo o Legislativo. Certo? Em seguida, nós temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário poderá também indicar suas normas. Efetivamente. Indicar suas normas, indicar suas propostas de normas, certo? E o Presidente da República. Desses três entes, além desses aí, nós temos também a possibilidade do Ministério Público, na gestão do seu próprio órgão, né? E também o povo, possibilidade de projetos de lei de iniciativa popular, que tem acontecido, né? Tem acontecido não tão frequentemente, mas tem acontecido. Agora, é importante destacar que desses proponentes, possíveis proponentes, nós temos, certo, como mais frequente na vida legislativa, aquelas propostas provenientes do Executivo. Então, cerca de 70% da movimentação do processo legislativo federal e até estadual, poderíamos dizer, mas especificamente federal, é de iniciativa do Executivo, na intenção de fazer com que seu programa proposto, né, em tese, proposto durante a eleição, seja cumprido. No decorrer desses 4 anos de mandato, isso pode mudar, efetivamente, né? Agora, a aprovação pode ser legislativa, né? Aprovação pode ser legislativa e pode ser executiva. Voltando aqui. Por quê? Por que a gente coloca como aprovação legislativa e executiva? Porque nós temos esses dois patamares de aprovação. Primeiro, o projeto de lei ele é aprovado no executivo. Depois, ele é encaminhado para aliás, no executivo não, desculpem, no legislativo, e em seguida ele é aprovado no executivo, tá certo? Porque ele pode ser vetado, né, em todo ou em parte, ele pode ser vetado. Então, nós temos essas duas possibilidades, efetivamente, desculpem. Certo? Lógico que o maior tempo de tramitação é no legislativo, né? Pelo contexto legislativo, pela quantidade de pessoas ali. Então, no momento de tramitação, no momento de apreciação desse projeto de lei, depois da iniciativa, nós temos a instrução desse projeto de lei. Como se trata, geralmente, de matérias com uma extensão considerável, nós temos um processo detalhado de instrução, de juntar argumentos, de fazer até assembleias mais gerais, convocar pessoas, autoridades num determinado tema, no tema abordado pelo projeto de lei, para se pronunciar as comissões do Legislativo, certo? Audiências públicas, ok? Então, nesse momento de instrução, é o momento de juntar argumentos pró e contra o projeto de lei. O momento de discussão deve ser um momento mais demorado, né? Logicamente, por ser o momento de tirar dúvidas, sanar problemas, sanar questões. Aí tem a pressão do proponente, de quem propôs, geralmente é o executivo. O executivo exerce pressão através da sua liderança,
né, dos líderes de bancada, né, que estão do lado do governo, e também a oposição exerce um papel fundamental nesse processo de discussão, porque ela vai trazer questões díspares, né, podem ser questões que concordem com o projeto, ou geralmente são questões que discordam com o projeto, trazendo seus fundamentos também ao bojo do processo legislativo. Depois passa-se primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça, como eu já falei para vocês, é uma comissão essencial, permanente, fundamental, porque ela exerce um controle prévio da constitucionalidade, evitando que projetos de lei inconstitucionais se transformem em lei e depois o processo deságue no Supremo Tribunal Federal para avaliação da sua constitucionalidade. Depois da CCJ, vai para as comissões temáticas, né? Que pode ser comissões permanentes, outras permanentes ou provisórias. Essas comissões temáticas vão tratar especificamente do mérito do projeto, como o caso da reforma administrativa, passou pela CCJ, depois da CCJ está na comissão específica, certo? Que analisa a questão da própria administração pública. Certo? Vai analisando aí, está analisando no momento o mérito deste projeto, desse projeto de PEC, projeto, né, de emenda constitucional. Certo? Então, espécies normativas. E aí, além de todos esses trâmites, fases, possibilidades, discussões, você tem as espécies normativas que estão taxativamente incluídas no artigo 59 da Constituição, que fala que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, ok? Então, voltando aqui, eu quero repetir, tá certo? O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Okay? São as espécies normativas em números cláusulos. Quer dizer isso? Fechados. Então não há espaço para adicionar novas espécies legislativas, a não ser por emenda constitucional. Então não há possibilidade de criação de novas espécies por legislação infraconstitucional, tá ok? Então, quanto às emendas, como a nossa Constituição é uma Constituição com características de rigidez constitucional, o que é que significa isso? Significa que eu tenho maior dificuldade de modificar o que está formalmente no texto constitucional. Tá certo? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado. Então, a iniciativa poderá ser do Congresso Nacional, através da Câmara, através do Senado, certo? Por 1/3 dos seus membros, tá ok? Assinando essa proposta. Poderá ser do Presidente da República, e sozinho poderá propor uma proposta de emenda constitucional. O 3, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, veja, os estados, através de suas assembleias, poderão também. Agora, essa iniciativa é mais difícil. Eu desconheço na história que tenha acontecido. É difícil, primeiro, porque é preciso ter uma certa convergência entre as assembleias legislativas. Sem essa convergência, como é que você vai conseguir juntar aí mais da metade das assembleias legislativas e um quórum aí de maioria relativa de cada assembleia, aprovando o pedido, né, da proposta de emenda constitucional para tramitar no Congresso Nacional? Então, você tem aí muitas etapas complexas, difíceis de você organizar. Então, é mais difícil acontecer essa iniciativa por parte das Assembleias Legislativas. Parágrafo 1º, a Constituição não poderá ser emendada. Veja, voltando ao item 3, que eu estava esquecendo, né? Vou lembrar, ela faz parte daquela iniciativa legislativa que eu citei. Porque é a iniciativa do Legislativo, mas do Legislativo estadual. Tá certo? Então, no parágrafo 1º
do artigo 60 da Constituição, fala-se o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Em qualquer momento digamos, intervenção, certo? Dentro da Constituição, tá certo? Não poderá ser emendada, fica paralisada qualquer proposta de emenda constitucional, tá certo? Até o final do que causou a intervenção, até o final da intervenção. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então vamos lá. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Agora, considerando-se aprovada em ambos, se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos, então 3/5 dos membros de cada um, 3/5 vezes a quantidade, certo, de deputados e 3/5 vezes a quantidade de senadores. Então, parágrafo 3º, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, então pelo Congresso Nacional, com o respectivo número de ordem. Então, essa promulgação de emenda não necessita de sanção. A casquinha de banana aí que muitas vezes as pessoas caem. Olha, a emenda constitucional foi para a sanção do presidente. O presidente não sanciona a emenda constitucional, porque a proposta de emenda constitucional é privativa, a análise é privativa do Congresso Nacional e aí o Executivo ele não entra para sancionar, certo? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então não poderá, esse é um núcleo duro da Constituição. Não poderá ter emenda constitucional tendente a abolir, ou seja, que busque abolir, revogar. O quê? Primeiro, a forma federativa de Estado, cláusula pétrea. Cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal e periódico. Esse é o ponto importante, está sendo muito questionado hoje, né? O voto direto, secreto, universal e periódico. Certo? O Supremo Tribunal Federal, veja, essa discussão do voto impresso é uma discussão que não é nova. Discussão antiga. Já foi derrubada pelo STF. O STF já se pronunciou, o Legislativo lá atrás se pronunciou por causa do inciso 2. Veja, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, que haja tendência a revogar. É isso que as pessoas, o senso comum, não entende. Temos o inciso 2, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, que impede, certo, esse modelo. Essa é uma questão importante. Então, veja, quando seria possível esse voto, no meu entendimento, hoje, seria possível esse voto impresso, certo, com uma nova Constituição, apenas. Uma nova redação, uma vez que o voto secreto, direto, secreto, universal e periódico está incluso no núcleo duro da Constituição. Portanto, não é passível de discussão de forma alguma. O voto direto, secreto, universal e periódico. Uma vez que você quebra o sigilo do voto, no momento que você imprime, certo? Imprime um comprovante, imprime uma segunda via ali no saquinho, atrás da urna, enfim. Essa é uma questão, um obstáculo jurídico. As pessoas têm que entender esse processo, ok? Inciso 3º, a separação dos poderes também em judiciário, executivo e legislativo também é cláusula pétrea. Os direitos e garantias individuais, o que está previsto no artigo 5º da Constituição, ou um direito ou garantia individual que está previsto no texto todo da Constituição Federal. O parágrafo 5º fala o seguinte: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então não poderá ter uma nova proposta, certo, depois que ela for rejeitada, ela for arquivada, ficar para um outro momento hábil, tá certo, para que ela seja reoferecida numa nova iniciativa, tá ok? Então, quanto às emendas, não cabe sanção e sim promulgação conjunta das mesas do Legislativo, como eu já falei. Há limitações para a modificação da Constituição, certo? Há limitações, como nós já vimos, as limitações materiais, que estão previstas no artigo 60, parágrafo 4, que acabamos de visualizar, tá certo? As circunstanciais, estado de sítio, de defesa e intervenção federal. Então, não é possível, olha só, informação importante.
Não é possível emendar a Constituição, certo, por limitações materiais, conforme o artigo 60, parágrafo 4º. Também não é possível modificar a Constituição por limitações circunstanciais por causa do estado de sítio, de defesa, de intervenção federal. Certo? Procedimentais ou formais, oriundas de vício no processo legislativo. Certo? Oriundos de vício no processo legislativo. Não seguiu o quórum, não seguiu as formas regimentais. Tá certo? Aí a limitação, não se pode modificar. Está viciado aquele processo legislativo. Então, o artigo 61 da Constituição fala o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Perceba já uma diferença de cara do que está previsto aí no artigo 61 para o que está previsto no artigo 60 sobre emenda constitucional. Então, veja, quando a iniciativa vai ser do Legislativo, não há imposição de assinaturas. Preciso ter tanto de assinatura para poder ter uma iniciativa de proposta de emenda constitucional. Tá certo? Então, isso é um primeiro limitante que existe na emenda constitucional, porque o nosso modelo é rígido. Tá certo? Então, o artigo 61 fala que, no caso de leis infraconstitucionais, que são as leis complementares e ordinárias, né, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados. Então, pode ter uma iniciativa de um deputado, iniciativa de um senador, ou de uma comissão de deputados do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º, são iniciativas privativas, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Veja. Então, o Presidente poderá propor um projeto de lei, como também sozinho pode propor um projeto de emenda constitucional. No caso de um projeto de lei, ele tem um rol, certo, de privatividade, ou seja, assuntos que só o Executivo Federal poderá tratar numa proposta de lei, tá certo? De um projeto de lei. Então, aqueles projetos de lei que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, privativos do Presidente da República, que disponham sobre a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, o aumento de sua remuneração. Então, estou falando dos servidores que são subordinados ao Executivo Federal. Os servidores do Executivo Federal. Então, toda matéria referente a esses servidores deve ser de iniciativa do Executivo Federal. Então, a letra B fala o seguinte: organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Então, a organização administrativa e judiciária, também responsabilidade também privativa do Executivo Federal. Matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Então, veja, ele pode mexer em outros poderes. Está aí na letra B, né? Diferentemente do que se fala por aí, que não pode mexer em outros poderes. Pode sim, há essa possibilidade. Então, é bem possível. Letra C, servidores públicos da União e territórios, né? Seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Servidores públicos da União e territórios, seu regime político, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Certo? Falando dos servidores da União, territórios não existe mais, certo? Se bem que existem servidores remanescentes dos territórios, né, que estão nos estados. Letra D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Taxativo isso, então cabe também a transformação do próprio Ministério Público por parte do Executivo Federal. Então, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado que está disposto no artigo 84, inciso 6º, então, os seus ministérios, a organização da esplanada dos ministérios, como tem sido feito nos últimos anos, tá certo? Nos governos que passaram
pela presidência. Então, letra F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva, responsabilidade do Executivo também. Então, o parágrafo 2º fala o seguinte, que a iniciativa popular, agora vamos para a iniciativa popular, pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados do projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, veja, o parágrafo 2º, ele prevê, do artigo 61, ele prevê uma barreira de legitimação, certo, dessa iniciativa popular. Não pode ser qualquer iniciativa popular. Essa iniciativa popular depende de 2 critérios, certo? A quantidade, um critério quantitativo e um critério qualitativo, certo? Que diz respeito à distribuição desta votação por entre as unidades federativas. Nas unidades federativas, no caso, os estados. Então, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% é a quantidade, é esse critério quantitativo, distribuído pelo menos por 5 estados. 5 estados com não menos de 0,3%, ou seja, 0,3% de cada um deles. Tá certo? Então, tem que estar espalhado de forma... Tem critério quantitativo e um critério qualitativo. A lei complementar. A lei complementar como resultado de um processo legislativo, de uma proposta de projeto de lei complementar. Tem um processo legislativo próprio, se trata de uma matéria reservada. Por que se fala que é uma matéria reservada? Porque o Constituinte, no texto da Constituição, estabeleceu isso textualmente, de forma taxativa, quando ele diz que esta matéria será regulamentada em lei. Quando o Constituinte falou esta matéria será regulamentada em lei, ele está reservando aquela matéria para lei complementar, com um processo legislativo próprio. Não comporta revogação por força de qualquer lei ordinária superveniente. Por quê? Porque aí você tem uma hierarquia. A lei complementar está acima da lei ordinária. Portanto, quem está abaixo não pode revogar quem está acima. Nesse caso, há hierarquia. Então, eu só posso revogar uma lei complementar através de outra lei complementar. Licença. Ok? É importante a gente lembrar disso. É outra casquinha de banana que a gente pode ter. Então, sua necessidade é taxativamente prevista na Constituição. As demais serão ordinárias. Sua necessidade é taxativamente prevista na Constituição, as demais serão ordinárias. Sua necessidade está reservada na Constituição. Este é o ponto. Quórum, maioria absoluta do quantitativo de membros daquele poder, daquela Câmara, ou do Senado, certo? Daquela Casa Legislativa. Não dos presentes, mas do total. Então, projeto de lei, depois de toda a sua discussão, toda a sua tramitação, certo? Cumprir todos os critérios formais, pode se transformar em lei depois de passar pelo Executivo. Agora temos as medidas provisórias, muito polêmicas, porque nós sabemos que desde o início da nossa disciplina nós falamos que quem legitima um regime democrático é a participação popular, através do voto, através da fiscalização do governo, eleição dos parlamentares. E o parlamento tem o papel de fiscalizar. E aí, o grande objeto de um Estado democrático de direito é a produção de normas de forma democrática. E a medida provisória, ela, de certo modo, ela quebra este princípio, uma vez que delega ao presidente da República a possibilidade dele sozinho editar uma norma que tem força de lei com efeitos imediatos, a partir de sua publicação no Diário Oficial, no caso da União. Está lá no artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, veja a expressão, medidas provisórias, que advêm do decreto-lei da própria ditadura, que existia esse modelo lá, muito parecido com o das medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
Claro, aí muitos vão dizer, não, mas a medida provisória existe, mas passa pelo crivo do legislativo. Tudo bem. É uma forma de amenizar esse caráter meio monocrático da medida provisória que não se coaduna com o caráter participativo da democracia, ok? Então tem status de lei, como eu já falei, tem eficácia imediata a partir da publicação, né? E tem prioridade de pauta quando chega no legislativo. Chegou no legislativo, tem prioridade de pauta, tem que votar, senão ela perde a vigência. E tem acontecido isso, não é difícil de encontrar momentos em que principalmente quando o executivo não tem articulação, uma boa articulação no plenário das casas, o que dificulta a inserção, a avaliação e até mesmo provoca algumas, digamos assim, algumas lutas de força ali entre o legislativo e o executivo, tendo a medida provisória, a aprovação ou não dessa medida provisória, como objeto do conflito. Essa medida provisória é encaminhada para uma comissão mista de deputados e senadores. Depois de analisado, tendo o parecer dessa comissão mista, é encaminhado para o plenário da Câmara votar. Por que o plenário da Câmara? Porque é nele que as iniciativas do presidente chegam. É no plenário da Câmara, é na Câmara. Depois, juízo de admissibilidade dentro do plenário da Câmara, certo? É verificado se realmente os requisitos foram cumpridos e, no final, aprovação ou não dessa medida provisória. Certo? Depois dessa aprovação ou não, vai para o Senado. O Senado vai fazer sua verificação, análise dos requisitos, apreciação do mérito, do conteúdo dessa medida provisória. Agora, vem uma espécie que ela praticamente está morta dentre as demais espécies de processo legislativo, as espécies normativas. A lei delegada ela perdeu sua utilidade uma vez que existe a medida provisória. Então, como a lei delegada é iniciativa do Executivo para se transformar numa lei, não há necessidade de ter lei delegada se tem medida provisória, porque o Executivo pode editar uma norma sem necessidade de avaliação a priori do Legislativo, né, ter eficácia imediata e não precisa tramitar pelo Congresso logo. Vai e depois é avaliado, mas já está produzindo seus efeitos. Veja o que diz a lei delegada, para efeitos mesmo de curiosidade. O artigo 68, as leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então veja, qual é a lógica? Como a expressão já fala, lei delegada. O Executivo pede autorização ao Legislativo para legislar. Então, ora, se eu tenho a medida provisória que eu não preciso pedir autorização, eu vou usar a lei delegada? Veja, mesmo tendo os requisitos da urgência e relevância que a medida provisória tem, né? Porque você tem que comprovar os requisitos de urgência e relevância, podendo até a medida provisória ser declarada inconstitucional lá na frente por não ter urgência nem relevância, verificada ali, sendo que é difícil, né? Porque você tem que adentrar um mérito administrativo, né? Mas aí o Supremo poderia avaliar em tese. Então, as leis delegadas serão elaboradas, não só o STF, desculpe interromper, não só o STF, mas também o Judiciário. Além do STF, o Legislativo poderá avaliar essa relevância, essa urgência, sem dúvida alguma. Então, as leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional. Ou seja, eu não posso, como Executivo, tratar de assuntos do Congresso Nacional. Aí tem separação. E é quando se trata de competência exclusiva. Os de competência privativa da Câmara também, dos deputados ou do Senado Federal. A matéria reservada à lei complementar também não poderá ser tratada, nem a legislação sobre. Então, há uma série de limitações que não incentivam o Executivo a fazer uso da lei delegada. Por isso que ela está morta. Nem a legislação sobre. Então, veja, como se trata de responsabilidade do Executivo solicitar essa delegação, então o Executivo não pede, ele já edita uma medida provisória. Inciso 1º, do parágrafo 1º, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, não pode ser tratado por lei delegada, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, ok? O parágrafo 2º fala o seguinte: a delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional. Aí o Congresso delega
através da elaboração de uma resolução indicando os limites dessa delegação, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. No parágrafo 3º, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Então, complicado, né? Então, não se usa a lei delegada, se usa a medida provisória. Então, na fase de execução, nós temos o momento da sanção. Essa sanção poderá ser expressa, tá certo? Essa sanção poderá ser expressa. Essa sanção poderá também ser tácita, ou expressa ou tácita. Essa sanção poderá ser total ou parcial, como eu já falei, total ou parcial. O veto deverá ser jurídico, fundamentando juridicamente por que vetou. Poderá ser político, mostrando as circunstâncias, não sendo conveniente, talvez, sancionar naquele momento, certo? Ou jurídico-político, trazendo fundamentos jurídicos e fundamentos políticos para vetar aquele dispositivo ou a matéria como um todo. O veto ele é irretratável, eu não posso desistir do veto. Depois de vetado, eu não posso desistir. O veto tem que ser motivado ou formalizado. Significa que eu tenho que ter um motivo, um incentivo e deixar claro que aquele incentivo foi determinado ali. Ou formalizado, né? Claramente, existe um obstáculo na norma. Pode ser total ou parcial. Posso vetar toda a lei, toda a proposta, como também os dispositivos, né? É superável ou relativo. Superável ou relativo, ou seja, eu posso, lá no Congresso Nacional, derrubar o veto. O veto não é retratável por parte do Executivo, eu não posso voltar atrás como Executivo. Depois de vetado, ele vai para o Congresso ser reapreciado. Ser apreciado o veto. Depois, promulgação, publicação da lei, possibilidade de vacatio legis. O que é que significa? Geralmente, quando é uma lei muito complexa, o legislador ele dá um prazo para que aquela lei entre em vigor. Você assina, sanciona como presidente da República, mas existe um prazo ali de 15 dias, de 45 dias, de 6 meses, para que haja uma adaptação por parte da sociedade na aplicação daquela lei. Então, leis muito grandes, como Código de Trânsito, Código Civil, Código Penal, né, essas leis que têm muitas modificações, né, numa norma só. Então, geralmente tem uma vacatio legis para um prazo para que a sociedade tenha conhecimento, haja ampla divulgação dessa norma. No artigo 66 da Constituição, fala-se o seguinte: a caso na qual tenha sido concluída a votação, enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Terminou no Senado, vai para o presidente. Terminou na Câmara, vai para o presidente. Tá certo? Parágrafo 1º fala: se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, no caso aí vem as circunstâncias, né? Poderá ser jurídico ou político, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias. Então, tem 15 dias úteis para vetar, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. Então, vetou, comunica em 48 horas ao presidente do Senado Federal, tá certo? Parágrafo 2º, veto parcial somente abrangerá texto integral. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, do parágrafo, do inciso ou da linha. Você não pode, por exemplo, vetar metade do texto de um parágrafo, metade do texto de um inciso, metade do texto de uma letra, de uma linha, metade do texto da cabeça do artigo, do caput do artigo, de forma alguma. Ou você veta todo ou em parte. Vetando um artigo só, um inciso só, um parágrafo só, 2 ou 3, aí você está vetando parcialmente a matéria como um todo, tá certo? O parágrafo 3º, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Aí ele não se pronunciou, ele não assinou durante os 15 dias úteis previsto na Constituição, então automaticamente está sancionada. É uma sanção chamada de tácita, tá certo? Parágrafo 4º, o veto será apreciado em sessão conjunta, que aí volta para ser apreciado, dentre 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto. Então, a sessão das duas casas avaliará, em escrutínio secreto, vai se pronunciar a respeito do veto, derrubando ou não. Aí precisa maioria absoluta. No parágrafo 5º, se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Se o veto não for mantido, ou seja, for derrubado,
será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Então, aí ele não pode fazer mais nada. O veto dele foi derrubado. Aí tem que mandar para publicação. No parágrafo 7º, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então, pode ser que o presidente não queira, né, por birra, pode simplesmente não promulgar. Volta para o Senado promulga. Se o presidente do Senado não promulgar, vai para o vice-presidente do Senado fazê-lo, tá certo? Então, esse é o processo legislativo geral, né, que pode ser utilizado como modelo para as demais casas legislativas, sem nenhum problema. E aí nós temos a finalização desse ponto do nosso conteúdo, certo? Semana que vem, Poder Executivo, acompanhe as nossas aulas gravadas, certo? Pelo PVAI. Tire suas dúvidas pelo chat do PVAI principalmente. Ok? É o caminho apropriado. Depois de finalizado o Poder Executivo na aula que vem, nós teremos dia 26 de agosto a nossa atividade liberada e vocês poderão fazer de forma assíncrona, certo? No nosso sistema no PVAI, tá certo? Então agradeço a presença de todos, qualquer dúvida estou à disposição, certo? Para sanar qualquer intercorrência. Um abraço, até a próxima, até semana que vem.